This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first, you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Every Who down in Who Newville liked the holidays a ton. But where to get great prices on gifts, they had no idea. None. They searched and they searched for great gifts under $25. Gifts for spouses and friends and even their toddlers. When suddenly one Who shouted, Walmart has what you want, knowing they have Lego, Tree Hut, and low prices to flaunt. So they enjoy the holiday season as Who's often do. Cheering and shouting, Walmart has incredible gifts. Who knew? Find gifts they'll love under $25 at Walmart. Olá, amigos da plataforma, eu sou o José Carlos e desde a minha meninice trabalho como caminhoneiro. Sim, sou caminhoneiro desde criança. Na verdade, é uma herança de pai para filho. O meu pai era caminhoneiro e passou para mim esse amor pela profissão, na qual executo e faço há muito tempo, com muito carinho e com muita paixão. E agora, a história que quero compartilhar com vocês faz parte do cotidiano da vida de um caminhoneiro raiz. Não será nada espantoso, pois quem trafega por essas estradas desse Brasil de meu Deus, sabe que nessas estradas afora, a gente vê e testemunha muitas e muitas coisas. E é fato que muitas dessas coisas são mais estranhas do que o anormal. Caminhoneiro que é da estrada sabe que volta e meia a gente encontra muita coisa esquisita por aí, nessas rodovias do nosso Brasil. E aquele troço que eu e o Jacó e o Chumbinho vimos naquela noite, eu nunca vou esquecer, eu nunca esqueci e repito, acho que nunca esquecerei. Esse é o caso do Lobisomem e o Caminhoneiro. O conteúdo original foi enviado pelo José Carlos, que pede para que seu nome seja mantido no mais absoluto sigilo. Logo, qualquer referência de nome ou local que você ouvir nessa história, certamente será fictício, no intuito de manter a identidade do nosso relatante no mais absoluto sigilo. E eu pergunto para você, você tem um conto, você tem um relato que gostaria de encaminhar para a gente? O e-mail é natrilhadoterror@gmail.com, natrilhadoterror@gmail.com. Era uma tarde de maio de 1986. O telefone da minha casa tocou. Minha esposa atendeu. A Alessandra disse que era uma ligação de uma empresa querendo contratar os meus serviços para que realizasse uma entrega de carga para o Piauí. O cliente queria que a carga fosse de São Paulo para lá. De São Paulo para o Piauí, naquela época, daria uma viagem para mais de 4 dias. A carga era uma carga grande, pesada, e isso certamente iria me render uma boa grana no final de tudo. E claro, seria também uma viagem lenta. Eu chamei um amigo meu para ir comigo, o Chumbinho. Ele conhecia a rota melhor que eu. Além de ser meu amigo, seria uma oportunidade para que ele também pudesse ganhar um trocado, além de ser uma ótima companhia. Combinei tudo com o cliente, acertei a viagem com o Chumbinho, me preparei e me despedi da família. E lá fomos nós para mais uma viagem, mais uma lida de trabalho nas estradas desse Brasil varonil.
A viagem, como eu disse, seria longa, cansativa, vagarosa, e assim nós começamos a fazer nosso percurso. Primeiro dia de viagem, tudo correu muito bem, tranquilamente. Ao findar do dia, ao cair da noite, já estávamos bem fora da urbanização, estávamos bem no interior da rodovia, já no meio de uma estrada bem deserta, mais que deserta. Olhava para o lado, não via nenhuma casa, para o outro também não, nada de comércio ou algo do tipo por perto. Era só muito mato para todos os lados. Andamos mais um pouco e encontramos uma parada de descanso. E ali ficamos até no outro dia. E no outro dia, ao seguir viagem, ao chegar à noite, fizemos a mesma coisa. Só que a cada hora de viagem, a cada dia de viagem, a estrada ia ficando cada vez mais deserta, muito mais deserta. E ao chegar ao fim de mais um dia, começamos a procurar um local para encostar, descansar e jantar. Um pouco adiante, à beira da estrada, achamos um posto de gasolina abandonado. Acreditamos que seria um bom local para a gente descansar, jantar e assim passar a noite. A gente podia comer a marmita que pedimos para fazer na hora do almoço, porque ali seria bem melhor do que ficar na beira da pista, encostando ali, tirava o caminhão da beira da rodovia, a gente evitaria acidente e ficaria de uma certa forma, mais tranquilo e confortável. E no local tinha banheiro, sim, tinha água, deu até para tomar banho. E não demorou muito. Não demorou muito. Quem que encosta lá? O amigo de estrada, meu amigo Jacó. E ficamos ali batendo papo, trocando ideia. Começamos a preparar nossa janta juntos. Sim, ele também estava com a marmita que pegou na hora do almoço. Foi esperto, assim como nós. Bom, isso deveria ser já umas 7 horas da noite, mais ou menos, quando de repente o Chumbinho diz: olha o cara estranho que está chegando aí. Não sei de onde veio aquele ser humano tão esquisito. O cara devia ter uns 40 e poucos anos, parecia um mendigo, estava todo sujo, roupas totalmente rasgadas. Ele vinha saindo pela lateral do posto, do meio do mato, e caminhava em nossa direção. A gente ficou um pouco assustado. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com aquela figura, mas ele foi se aproximando, se aproximou, cumprimentou a gente e pediu um pouco de comida. Claro que nós demos, e jamais a gente iria ou poderia negar um pouco de comida ou um prato de comida para alguém. O estranho é que ele comia calado e de cabeça baixa, e só respondia a algumas perguntas, poucas perguntas que fazíamos a ele. Amigos, ele era muito estranho. Então o Chumbinho resolveu brincar um pouco com ele. Ô amigo, nossa, você está com fome mesmo, hein, amigo? Caramba, calma, senão você vai se engasgar e vai se entalar. Chumbinho disse isso porque o homem comia de forma desesperada. Então ele olhou para nós e disse: sim, normalmente à noite eu sinto mais fome do que do costume. A gente ficou um pouco assustado com a resposta dele, a forma como ele respondeu, com o comportamento dele. Mas ao terminar de comer, ele agradeceu e perguntou: vocês vão passar a noite aqui nesse lugar? Eu respondi que sim. Repliquei que estávamos muito cansados para continuar a viagem. Então ele emendou: fiquem dentro da cabine. Não saiam no escuro, tarde da noite. Não saiam. Fiquem seguros dentro da cabine. Ao dizer isso, o esquisitão se despediu, nos deu boa noite
e foi para o mesmo ponto de onde tinha saído, do local de onde tinha vindo. Estranho que, por ser um posto abandonado, não tinha nada atrás daquele posto, a não ser uma densa mata fechada. A gente ficou preocupado com ele. Achamos que o rapaz poderia ter algum problema de cabeça e se perder naquela mata. Então, pegamos uma lanterna e fomos até a lateral do posto, onde ele tinha saído, onde ele tinha entrado. A gente iluminou, mas não vimos mais nada. O cara tinha sumido no meio daquela mata, entre aquela escuridão. A gente ficou sem entender nada. Então, a gente resolveu deixar para lá. Não era da nossa conta. Voltamos para perto dos caminhões. Estava uma noite muito bonita, a lua brilhava enorme no céu. Estava uma noite quente e no lugar só se ouvia o som da natureza. Ficamos jogando baralho e esperando o bendito sono chegar. Mas o relógio avançava com os ponteiros e nada do sono chegar. A gente, embora estivesse com o corpo cansado, o danado do sono parecia estar fazendo serão ou hora extra. Bem, só que eu acho que por volta das 9h30 da noite, a gente começou a ouvir uns barulhos estranhos vindo lá da mata. Tipo algo pesado andando, um barulho assim de passos. E pensamos que podia ser o tal rapaz. Só que de repente passou um vento frio e assustador que veio da mata. A gente recolheu tudo e cada um foi para o seu devido caminhão. Ficamos meio que alerta, atentos, pensando o que poderia ter sido aquilo. O que poderia ter acontecido? Que vento frio era aquele? Não demorou muito, o sono bateu. Eu adormeci. Nós adormecemos. No entanto, por volta das 3h da madrugada, eu acordei, acendi um cigarro e fiquei na cabine passando o tempo. Abri até um pouco a janela para que a fumaça não importunasse o chumbinho. E logo ao terminar, joguei a binga de cigarro fora. Não demorou muito, estava quase cochilando de novo. Então, não sei quanto tempo se passou. Só sei que despertei com uma enorme pancada na lateral do caminhão. Meio tonto de sono, pensei ter sido um carro que tinha perdido o controle e poderia ter batido em nós. Eu já ia sair para ver o que tinha acontecido quando o PX da cabine me chamou. Peguei o rádio, era o meu amigo Jacó, que estava no caminhão de trás e falou: "Ô Zé, não saia da cabine, pelo amor de Deus, não abra a porta, pois tem um monstro infernal rodeando seu caminhão, Zé." De imediato eu respondi: mas como assim? Que monstro é esse, Jacó? Interroguei-o. Ele mais que depressa respondeu: Não sei, Zé, mas parece um tipo de urso peludo, negro e enorme, só que deformado. A cara lembra um tipo de um cachorro bem feio. Ele estava andando como um homem, mas agora está de 4, Zé, como um quadrúpede. Não saia da cabine." Amigos, eu fiquei apavorado, sem entender e saber o que estava acontecendo, mas fiquei ali imóvel, quase nem respirava de tanto medo. Acordei o chumbinho e contei tudo o que estava acontecendo. Foi quando ouvimos um estrondo no teto da cabine do caminhão. Sim, aquilo, seja lá o que for,
pulou no teto da cabine do nosso caminhão. Nessa hora, sinceramente, eu pensei que ia morrer. O Chumbinho me olhou com uma cara enorme de espanto e temor. Não sabíamos o que estava lá fora, então nós vimos quando aquilo pulou para o chão. Aí pudemos ver o que era aquilo, e eu não tive dúvida que aquele troço era um lobisomem. Meu amigo Chacó, no caminhão de trás, apavorado, acendeu os faróis e começou a buzinar. E aquela criatura, de certa forma, se assustou com o barulho e a luz do farol alto na cara, porque eu fiz o mesmo. Acendi todos os faróis e comecei a buzinar também. Aquilo ficou de pé e deu um uivado alto e estridente, que mesmo dentro da cabine do caminhão, com todos os barulhos de buzina, nós podemos ouvir. Então o monstro ficou novamente de quatro e saiu correndo para o meio da mata em uma velocidade absurda. A gente não pensou duas vezes, ligamos o caminhão e saímos daquele lugar maldito o mais rápido que podemos. Rodamos mais ou menos até clarear o dia e era por volta das 6 da manhã quando encostamos na beira da rodovia. Saímos da cabine, logo meu amigo Jacó também encostou, também saiu da cabine. Ficamos uns minutos, um olhando para a cara do outro, sem entender o que de fato tinha acontecido, sem acreditar se o que nós vimos realmente era algo real. Ainda apavorados, sem entender nada, sem acreditar no que havíamos acabado de passar, falei que todos nós sobrevivemos unicamente pela graça e pela proteção de Deus. Pois pelo tamanho daquele negócio, se aquilo quisesse, se aquela coisa quisesse atravessar o nosso para-brisa, ele teria feito de forma muito, muito fácil. Mas eu creio que Deus nos guardou. Meus amigos, até hoje tenho na mente a imagem daquele monstro e confesso que eu fiquei com muito medo de morrer naquele dia. Chumbinho disse que se fôssemos para pararmos perto de locais abandonados e de matas novamente, ele não mais iria aceitar viagens para trabalhar comigo. Eu, sinceramente, também fiquei muito receoso com tal fato. Isso foi o que aconteceu comigo. Queiram acreditar ou não, isso aconteceu comigo. Esse é o caso do caminhoneiro e o lobisomem. Você tem um relato igual? Já ouviu algo semelhante? Você conhece alguma história que quer compartilhar conosco? Na Trilha do Terror, @gmail.com é o e-mail pelo qual você pode também estar encaminhando a sua história. Aqui no nosso link tem o nosso cartaz, tem o nosso apoia-se e o nosso Pix também na Trilha do Terror, @gmail.com. Faça o seu apoio e ajude a gente a manter o nosso trabalho no ar. Lembrando, amigo, minha amiga, muito obrigado por ter chegado até o final e eu espero você em um próximo e novo conteúdo na Trilha do Terror. Até lá!
Olá Márcio, amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Tiago e a história que agora vou contar é o relato de algo que aconteceu com a minha tia. Tia esta que hoje infelizmente já é falecida. Mas na época do ocorrido, e isso já faz muito tempo, ela morava em Tabapuã, no interior de São Paulo. E ela sempre me contava essa história, porque eu passava as férias de julho lá na casa dela. No entanto, eu era uma criança bem arteira. Eu acredito até que ela me contava essa história no intuito ou na tentativa de me fazer sossegar, principalmente à noite. Eu quero dizer que eu amo o canal de vocês e sempre estou maratonando. E por isso resolvi compartilhar essa história com vocês e trazer essa colaboração para o canal. Esse é o caso do lobisomem de Tabapuã. O conteúdo foi enviado pelo Tiago e se você também tem um relato, um conto, quer compartilhar conosco, envia o seu relato para o canal na trilha do terror @gmail.com. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, compartilha nosso conteúdo, dá estrelinha aqui no Spotify, no YouTube, ativa o sininho e fala pra mim aí de qual parte do Brasil e do mundo você assiste a gente ou ouve a gente, tá certo? Faça parte do nosso Catarse, do nosso Apoie-se, ajude a gente a manter o nosso trabalho no ar. Lembrando que você, ao se tornar um membro da família, você é beneficiado com inúmeras coisas aqui no canal. Como, por exemplo, você pode ser convidado a participar de uma gravação do podcast, você vai receber os episódios mesmo antes de ser publicado e, além disso, também você pode estar interagindo conosco no intuito de saber como é a produção de cada episódio, ou seja, o processo de roteiro. Muitas coisas legais para você que apoiar o nosso trabalho. Também, se você caso queira fazer de forma voluntária, faz um Pix na trilha do terror @gmail.com, na trilha do terror @gmail.com. Lembrando que cada recurso que entrar agora para o canal será revertido para ajudar no tratamento do câncer da minha irmã. Dito isso, amigo, dito isso, amiga, eu sou o Márcio e eu convido a você para mais um episódio aqui no meu, no seu, no nosso canal, na trilha do terror. Vem com a gente! No sábado de Aleluia de 1980, no começo do outono, um vento sobrenatural ocorreu na cidade do interior de São Paulo, próximo a Catanduva. Foi na frente da casa da minha tia, situada em uma rua com grades ao invés de muros, proporcionando assim uma visão mais clara do que se passava lá do lado de fora. A casa dela estava localizada quase em frente à delegacia da cidade, e naquela época já começava a fazer frio. Enquanto minha tia estava no quarto, ela começou a ouvir o barulho de vários cachorros latindo. Curiosa, ela decidiu espiar pela janela para ver o que estava acontecendo. A rua estava iluminada apenas pela fraca luz da lua, mas ela podia ver claramente a movimentação dos animais lá do lado de fora. Os cachorros da rua ficaram totalmente agitados e inquietos com a presença de um ser totalmente indesejado, terrível e espantoso. My name is Percy Jackson. Getting in trouble is like breathing for me. The hit series returns to Disney Plus and Hulu. The danger the camp is under is greater than you can possibly imagine. For the key to our survival, 3 of you must quest to the Sea of Monsters. Let's go do the impossible. Percy Jackson and the Olympians. New season 2 episode premiere December 10th on Disney Plus and Hulu. Learn more at disneyplus.com/what's-on. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst.
A minha tia contou que, ao olhar para o centro da confusão, ela imediatamente soube quem era o responsável por toda aquela agitação. Ela reconheceu a figura sinistra de um lobisomem. No entanto, ela também me explicou que não poderia revelar a identidade humana daquela criatura, pois havia uma crença de que se alguém revelasse a forma humana de um lobisomem, ele viria até a casa da pessoa na manhã seguinte para pedir sal. Mas será que seria só para pedir sal? O que você acha? Os cães na rua começaram a atacar o lobisomem, cercando-o com coragem e fúria. Foi então que a minha tia, abrindo a janela apenas o suficiente para poder espiar melhor, presenciou aquela cena assustadora. Diante dos seus olhos, ela viu aquele ser colossal, um cão completamente preto, de olhos amarelos brilhantes, diferente do que muitos dizem. O lobisomem não exalava um cheiro fétido. Pelo contrário, era um ser impressionante, impotente, alto, grande, terrível, espantoso. Enquanto observava a criatura, o lobisomem fixou o olhar nos seus olhos curiosos, que espiava pela janela. Sem hesitar, com um momento rápido e violento, a criatura arrancou a cabeça de um dos cães que o atacavam e saiu correndo pela noite escura. Minha tia ficou atônita. Ela ficou aterrorizada com o que acabara de testemunhar. Guardando essa experiência para si mesma, com medo das possíveis consequências de revelar a identidade do ser sobrenatural, ela se retraiu. O encontro com o lobisomem naquele sábado de aleluia de 1980 deixou uma marca indelével na memória da minha tia. A verdade mesmo é que a minha tia nunca esqueceu aquela terrível visão daquele animal potente e tenebroso. E a história foi passada adiante como um conto sombrio que ecoou pelos anos seguintes naquela pequena cidade do interior de São Paulo. Esse foi o caso do lobisomem de Tabapuã. O conteúdo foi enviado pelo Thiago. Você tem um relato para enviar para a gente? Manda aí, na trilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando seu like, seu joinha, seu gostei. Comenta aí de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente no Spotify. Dá aqui estrelinha para nós. Nos ajude. Compartilha nossos episódios com seus amigos. Ajude a gente a crescer. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ficar até o final. Eu espero você no próximo conteúdo. Até a próxima. Muito antes do personagem Drácula, do livro de Bram Stoker, que viveu entre o ano de 1847 a 1912, desencadear uma obsessão mundial por vampiros, um príncipe europeu com bigode extravagante ganhou uma reputação assustadora por repelir sucessivas ondas de invasores otomanos. O nome dele era Vlad III Drácula, ou Dracúlia em romeno. E naquela época, este último nome ainda não provocava calafrios em ninguém. O nome havia sido dado por seu pai, que era membro da Ordem do Dragão.
uma ordem da cavalaria monárquica reservada apenas aos príncipes e aristocratas, fundada em 1408 para defender a Santa Cruz e lutar contra os inimigos da Igreja Católica. E Drácula significava simplesmente filho do dragão. Mas o apelido que o príncipe recebeu após a morte foi o que evocou e continua evocando até hoje, como poucos na história da Europa, o peso de sua lendária brutalidade, Vlad, o Empalador. Essa é a verdadeira história de Drácula. O conteúdo original foi publicado no portal da BBC News e adaptado aqui para o canal, na Trilha do Terror. Você tem um conto, você tem um relato, você tem uma história que quer compartilhar conosco? Envie então agora mesmo a sua escrita para natrilhadoterror@gmail.com. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de nos avaliar com 5 estrelas aqui no Spotify e, claro, nos siga aqui no YouTube. Ativa o sininho, comenta, fala de qual parte do Brasil e do mundo você está nos acompanhando. Faça parte do nosso Catarse e também do nosso Apoie-se. Só digitar aí, na Trilha do Terror, que você vai ser direcionado a uma de nossas páginas de campanhas. Colabore para mantermos nosso trabalho com qualidade no ar. Por meio do Pix também, você pode enviar sua colaboração na trilhadoterror@gmail.com. Continue apoiando o nosso trabalho e receba alguns benefícios, tá ok? Dito isso, meu amigo, dito isso, minha amiga, eu sou Raquel Pagno. E eu sou o Márcio, e vamos juntos para mais um episódio aqui no meu e no seu, no nosso canal, na Trilha do Terror. Vem com a gente. Drácula era o príncipe da Valáquia, que hoje faz parte da Romênia. Ele ficou famoso em todo o continente europeu pela variedade de métodos que utilizava para executar seus prisioneiros. Podia decapitá-los, fervê-los ou enterrá-los vivos, por exemplo. Mas o apelido veio da sua forma preferida de execução, o empalamento. Uma estaca de madeira era cuidadosamente cravada entre as nádegas da vítima, emergindo pouco abaixo dos ombros. Esse método cruel deixava todos os órgãos vitais intactos, de forma que o imolado passava pelo menos 48 horas se retorcendo em um sofrimento inimaginável antes de morrer. A verdade é que esse tipo de tratamento, dado aos inimigos derrotados, não era algo incomum na Europa medieval. Dizem, por exemplo, que o primo irmão de Vlad, Stefan Cel Mare, Estevão o Grande, empalou pelo umbigo, em diagonal, um por cima do outro, 2,3 mil prisioneiros turcos, isso em 1743. Estevão foi adorado como santo logo após a sua morte e canonizado pela Igreja Ortodoxa Romena em 1992. Mas a magnitude da matança orquestrada por Drácula, uma década antes de Estevão, foi tão marcante, até para os padrões da época, que rendeu a ele um lugar na posteridade. Vlad III, Drácula, nasceu em 1431, no coração da região romena da Transilvânia. Ele foi o segundo filho do nobre Vlad II Drácula. Ele nasceu em um mundo de imensa instabilidade, em uma região da Europa cristã sob ameaça contínua de invasão otomana. Após a queda de Constantinopla em 1453, aos 11 anos, Vlad III foi feito refém pelo Império Otomano, junto ao irmão Radu, para forçar a lealdade do seu pai, que era governador da Valáquia. Em 1447, seu pai foi assassinado por ordem de John Hunyadi, governador da Transilvânia e importante figura militar e política da Hungria. Naquele mesmo ano, Hunyadi enterrou vivo seu irmão mais velho, Mircea II. Mas Drácula escapou e reinou na Valáquia por um curto período no outono de 1448. Depois governou novamente entre abril de 1456 e julho de 1462, e por fim em 1476 até a sua morte, naquele mesmo ano. A matança.
A lenda de Drácula como combatente sanguinário e astuto flagelo dos otomanos foi estabelecida em junho de 1462, depois de diversas tentativas fracassadas de capturar o príncipe rebelde, o sultão otomano Mehmed II, que viveu entre os anos de 1432 e 1481, cada vez mais impaciente, reuniu e comandou pessoalmente um exército de 90 mil soldados na Valáquia. Mas o império e o moral daquele cerco impressionante sofreram um duro golpe quando o exército turco se aproximou da cidade de Targoviste, na atual Romênia, e se deparou com uma cena horripilante. Em uma área de cerca de 1,5 km, 23.844 membros do exército otomano anterior de Mehmed, feitos prisioneiros, haviam sido empalados em semicírculo. Com o calor do verão, o mau cheiro da morte era insuportável, exceto para as aves de rapina, que se alimentavam dos soldados vivos e mortos, ou se aninhavam sobre os crânios e cadáveres mais antigos. O bosque macabro desestruturou as forças de Mehmed, e os soldados de Drácula, utilizando disfarces e táticas de guerrilha, passaram meses eliminando pouco a pouco os oponentes, até que os sobreviventes finalmente batessem em retirada. Ele era louco? Atualmente, muitos dos atos de crueldade de Vlad poderiam ser definidos como ações de um sociopata altamente funcional. Além do tratamento destinado aos soldados, Vlad sacrificava animais para privar os inimigos de transporte e alimento. Também praticava guerra biológica, incentivando pessoas que sofriam de lepra, sífilis, peste e tuberculose a vestir roupas turcas e se misturar com os soldados inimigos. Outros episódios ocorridos na esfera privada também apresentavam elementos de malícia puramente patológica. Em um desses casos, enfurecido pelo que considerou ser falta de respeito dos embaixadores italianos, que não retiraram os solidéus diante da sua presença, ele simplesmente pregou os gorros na cabeça deles. Em outra ocasião, Vlad convidou uma multidão de anciãos, pobres, doentes, cegos e pessoas com deficiência física para um grande banquete em um restaurante de Targoviste, apenas para enclausurá-los e queimá-los vivos. Ele depois comemorou o evento como sendo a eliminação dos socialmente inferiores. Mas Vlad, será que realmente ele era um vampiro? Aparentemente, Drácula não tinha costume de beber sangue, e com tantos mortos, haveria litros e litros disponíveis se ele quisesse. Mas existe uma história que diz que, depois de queimar um subúrbio da Transilvânia e empalar os prisioneiros, Vlad sentou para jantar enquanto observava seus homens cortarem os membros das vítimas. E conforme o relato, ele embebia o pão no sangue das vítimas, uma vez que ver correr sangue humano lhe dava coragem. Detalhes aparentemente reais, como estes, alimentaram a produção e venda em massa de panfletos que propagaram sua lenda após a morte. Embora acredita-se que Bram Stoker, que leu sobre o príncipe romeno antes de escrever Drácula de 1897, teria baseado o protagonista do seu livro nele, não há documentos que confirmem isso. As anotações do escritor para o livro incluem menções sobre Drácula, mas o relato histórico de onde essas anotações foram tiradas menciona apenas o seu nome, e não os fatos que o tornaram príncipe tão conhecido. Como ele morreu? Vlad provavelmente morreu no fim de dezembro de 1476.
quando havia acabado de iniciar o seu terceiro mandato como governante em meio a um confronto com as forças turcas e do seu rival romeno, Basarab III Layotá. Um cidadão turco foi contratado para fazer passar por um dos seus servos e aparentemente o atacou pelas costas. Vlad foi valentemente defendido por seu guarda-costas até ser finalmente assassinado e decapitado. Os turcos levaram sua cabeça para Constantinopla e a pregaram em um lugar alto, como um ato final de vingança. Os monges locais encontraram seu dorso em um bosque perto de Bucareste, hoje capital da Romênia, e o levaram para a cripta no monastério da ilha de Snagov, em tributo à sua reputação de grande defensor, quase solitário, da cristandade europeia. Mas os russos do seu tempo o consideravam herege, por ter abandonado o cristianismo ortodoxo para adotar o catolicismo romano. Por tudo isso, surgiu a suspeita de que ele não descansaria tranquilo em seu túmulo. Assim nasceu a primeira versão da lenda do vampiro. Como ele é lembrado? Há atualmente duas vertentes, aparentemente opostas. Uma delas é a do tirano sanguinário. Os panfletos horripilantes sobre seus atos hediondos se tornaram um sucesso de vendas no século XV e XVI. Com isso, o Drácula da vida real oferece um exemplo intrigante de um gênero de terror popular muito antes da era dos romances. Uma espécie de entretenimento obscuro baseado na realidade, provavelmente lido às escondidas. E a outra vertente é a do herói nacional. Durante grande parte do século XV, quase nenhum governante da cristandade europeia se dispôs a lutar contra seus maiores inimigos políticos e religiosos da época, os turcos muçulmanos. O poderoso Império Otomano havia tomado o antigo local sagrado de Constantinopla em 1453 e sitiado as entradas de Viena, na Áustria, em 1529. As campanhas de Drácula contra Mohamed II foram, em parte, o resultado da posição geográfica da Romênia e, quase com toda certeza, foram tão pragmáticas quanto as várias batalhas que travou e as atrocidades que cometeu contra cristãos, incluindo uma série de assassinatos de monges. Mas sua condição de salvador da cristandade romena foi duradoura e extraordinária. O escritor e historiador Richard Sugg contou mais detalhes para a revista BBC History Extra. Esse conteúdo está em inglês e você pode encontrar esse link aqui na descrição desse episódio para que você possa ter mais conhecimento sobre a verdade em volta do Conde Vlad Drácula, ou melhor, Vlad III Drácula. Ou seja, Raquel, quer dizer que a lenda do vampiro não tem nada a ver com o personagem real do Dracula. Isso, foi apenas uma inspiração do Bram Stoker devido à crueldade do personagem original, né? Que deu origem ao mito do Drácula vampiro de Bram Stoker. Pois é, mas de onde será que o Bram Stoker tirou essa ideia de criar um morto-vivo, um vampiro que não pode ver a luz do sol e, consequentemente, criar todo aquele romance? Porque o Drácula de Bram Stoker, ele fica envolto ali do romance da mina, né? Só que na verdade a sede de sangue é uma analogia a quanto era sanguinário Vlad, né? Vlad III, muito sanguinário, deu origem a esse pensamento da sede de sangue, né? E também a parte noturna talvez tenha sido para incrementar o personagem. Talvez nesse último parágrafo aqui, como eles falaram da questão que ele não descansaria no seu túmulo por causa da cristandade, queria deixar a cristandade, talvez isso também pode ter inspirado o Bram Stoker a ter essa alusão da questão noturna, né? Embora, como disse aqui o texto, que há poucas evidências que o Bram Stoker tenha tido conhecimento real da história do Vlad III, Raquel. Pode ter sido apenas uma coincidência, mas é bastante grande. Uma coincidência bastante grande, é verdade. Você já conhecia a história do Drácula, Raquel? Essa história original? Já conhecia. Pois é. Inclusive tem aquele filme que foi lançado, eu acho que em 2015 ou 2014, não me lembro muito bem agora, que fala sobre Drácula, a história não contada. Você já chegou a assistir? Já assisti. É um dos melhores filmes que eu já assisti em relação assim, ao Drácula, viu? Na minha opinião. Não sei se você gostou, se você compactua. Eu acho que o filme não foi nem muito para Bram Stoker, nem muito para Vlad o Empalador. Ficou no meio termo. Justamente. Eu achei interessante a abordagem que o autor deu para
para a entonação do filme. Eu achei bem legal. Então, meu amigo, se você realmente ainda acreditava na história aí do que o Drácula realmente era um vampiro, pode tirar aí o cavalinho da chuva ou do sol, que não tem problema não, viu? Não tinha nada a ver com a história dos filmes, dos romances que você via aí em torno dos vampiros. Drácula era apenas um guerreiro, um príncipe guerreiro, que lutava em prol de defender ali o seu habitat. E era geograficamente ali, as pessoas queriam conquistar o espaço onde ele estava, mediante para poder travar guerras contra os povos, né, Raquel? Que geograficamente ali era uma passagem, era um local estratégico, né? E Vlad era um conquistador, né? Então ele usava da violência para alcançar o objetivo principal de toda a guerra, que é a conquista dos outros povos, dos territórios, enfim. Justamente. As pessoas às vezes comentam assim, você já assistiu lá o Lua Nova, né, o Eclipse, sei lá, aqueles os vampiros que brilham lá, sabe? Eclipse, né? Tá aqui comigo aqui a minha amiga Dolores, aqui lá, me ajudando aqui. Como é que chamava lá, Raquel? Os vampiros que brilham lá? Do Eduardo, do Robert... Edward. Edward Cullen, o Robert Pattinson lá, Vampiro que Brilha, essa é boa, né? Mas enfim, aquilo ali foi... aí acho que refizeram um novo filme de vampiro para dizer, não, vampiro não é aquilo dele não, vampiro é isso aqui. Mas, voltando aqui à história do Drácula... Não, eu acho que na verdade a escritora, ela quis sair do mais do mesmo, porque todo filme de vampiro é igual, todos baseados em Bram Stoker. Então, se todas as espécies evoluem, por que eles também não poderiam evoluir com o passar dos milênios, né? Eu acho que a pegada foi mais essa de evolução. Tiraram aquele foco ali que só pode aparecer de noite, né? Isso tudo misturado com um romance bem adolescente, né? É vendável. Verdade, bem verdade. Muito bem. Raquel, mais uma vez obrigado por você participar aqui comigo. Foi muito bom ter tido você aqui nesse episódio, viu? Obrigada a você pela oportunidade e queria deixar um recadinho pro pessoal que quiser conhecer as minhas obras em www.raquelpagno.com. Lembrando que a Raquel, ela é uma escritora, ela tem romances, principalmente romances aí do gênero de horror e também outros gêneros de romances mesmo aí, de literatura, na qual você pode estar tendo conhecimento. A Raquel teve um problema com o Facebook, depois de mais de 10 anos de conta de Facebook. Muito mais de 10 anos, né, Raquel? Muito mais, desde o início, quando começou o Facebook. O Facebook acusou a Raquel de ser uma pessoa falsa. e excluiu as páginas dela, excluiu o perfil dela e ela perdeu todo o trabalho de mais de 20 anos lá no Facebook. Não é isso, Raquel? Isso. E já criamos uma nova página para quem quiser seguir por lá também, Raquel Pagno, escritora. Então tá, meus amigos. Você quer aí adquirir as obras ou conhecer as obras da Raquel Pagno, você pode acessar o raquelpagno.com ou o Facebook dela, você pode pesquisar Raquel Pagno, que ela vai estar acompanhando você lá na sua solicitação, que ela tem a fanpage e tem o perfil dela. Na fanpage você vai encontrar todos os materiais que ela vai disponibilizar, sendo que agora, como ela está criando um novo perfil, vai demorar um pouquinho para que ela tenha todo o acervo que ela tinha compartilhado lá desses 20 anos, que vai ser praticamente impossível você recuperar, né, Raquel? Tudo isso, né? Muita coisa que estava só lá vai infelizmente ser perdido, mas aos poucos a gente vai atualizando e colocando tudo em dia novamente. O pessoal que quiser dar uma acompanhada lá vai ter novidade toda semana. Lembrando que o último livro, a última obra da Raquel é o Herdeiro da Névoa, Raquel, Marca dos Malditos. Não é Herdeiro da Névoa. A Marca dos Malditos, né? Que você conta um pouquinho sobre aqueles quadros que eram escritos no século passado, é isso, Raquel? Isso, sobre a lenda dos meninos que choram. Também é uma boa pegada para quem gosta desse tipo de lenda urbana, dá uma pesquisadinha nos quadros dos meninos que choram, tem tudo a ver com a Marca dos Malditos. Então tá, meus amigos. Então, mais uma vez, raquelpagno.com, você vai lá e toma conhecimento das obras da Raquel, adquira lá o livro que você achar interessante e depois comenta aqui para nós se você gostou ou não da obra da Raquel, viu, Raquel? Vou colocar você no fogo aqui, vou deixar o pessoal comentar aqui no episódio quando eles lerem seu livro lá, se gostaram ou não, hein, Raquel? Isso aí, abre aí pra galera comentar, a gente quer saber opiniões. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez, obrigado por você ter chegado até o final. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada para você. Afinal de contas, não sei quando é que você vai ouvir esse conteúdo, mas mais uma vez, obrigado por você ter chegado até o final. Eu te espero num próximo episódio aqui no nosso canal. Um abraço. Raquel, tchau pra você. Tchau pra você, Márcia, tchau, pessoal. Até a próxima.